A conversa sobre estes assuntos é já a seguir com o Issa Agostinho e o Wellington Calazans. Vamos então cumprimentar os dois e desejar boas-vindas aqui também. Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição e a mais uma semana também de Hora desta Noite. Boa noite, Dorival Aleixo, boa noite ao colega Issa Agostinho e a você assistindo a Hora 10. É sempre bom estar aqui. Estamos aqui falando sobre a possibilidade de que uma tensão possa vir a se transformar em mais uma guerra. Felizmente, temos boas notícias sobre isso. Os norte-americanos já dizem que não pretendem iniciar uma guerra contra o Irã, não é? Como chamamos aqui em Angola, no Brasil chamamos de Irã. Sim. E isso já é uma boa notícia para essa noite, não é, Dorivaldo? Nesse mundo tão conturbado em que nós estamos vivendo, essa pressão que o colega Issal mencionou, ela existe. Sobretudo porque tanto os democratas como os republicanos, os parlamentares das duas casas nos Estados Unidos, eles incitaram bastante uma reação norte-americana, mas isso também decorre de um lobby muito forte feito por Israel para que os Estados Unidos liderem uma ofensiva contra os iranianos. Então, essa possibilidade de uma guerra nesse momento seria uma catástrofe em todos os sentidos, não só para os Estados Unidos da América, como para todos os países do bloco ocidental, porque isso agravaria uma crise numa região do planeta que detém grande capacidade energética no fornecimento. E, como já falamos em outras oportunidades, uma crise no Oriente Médio, Médio Oriente, como falamos aqui, ela poderia produzir grandes problemas econômico-financeiros para diversos países, especialmente para aqueles que, em função da aplicação de sanções contra a Rússia e que já estão com suas economias prejudicadas por perderem o acesso aos combustíveis fósseis baratos da Rússia, estariam com desafios muito maiores caso uma crise nessa região do planeta viesse a ser despoletada nesse momento. E, Dorival, daí a grande coisa que poucas pessoas têm falado, mas que eu acho que tem sido a grande preocupação de Joe Biden e dos democratas: ano eleitoral. Se os norte-americanos entrarem agora numa guerra, quando a grande maioria da população do país discorda do apoio dos Estados Unidos a Israel, inclusive e principalmente os jovens, aí seria realmente algo muito ruim do ponto de vista eleitoral para os democratas. Eu acho muito pouco provável que esse encorajamento, partindo de gabinetes, seja consolidado no campo de batalha num confronto contra os iranianos, Dorivaldo. Wellington, aqui também surgem depois algumas perguntas, se será possível esta retaliação, digamos, mas de forma tão racional como os Estados Unidos afirma que poderá ser. E depois, por outro lado, há também aqui esta inquietação do Irão estar a negar de forma recorrente o seu envolvimento nestes ataques. Exatamente como eu falei, existe um lobby muito grande para tentar envolver o Irão em todas as situações. Obviamente em que algumas delas, os equipamentos bélicos são de origem iraniana, e isso certamente poderia ser interpretado como um apoio direto deles a determinados grupos, mas são comércio de armas, né? E os Estados Unidos fornecem, vendem e nem sempre ele pode ser culpado porque alguém usou uma arma que foi comprada a partir dele. Isso vale para todos os países. A Suécia vende armas também, nem por isso ela se considera culpada pelas armas. As minas terrestres que tantos danos causaram aos angolanos, na sua maioria esmagadora, o pacote de Minas foi sueco, não é? E tudo isso deve ser recordado. Então, não pode ser vinculada a culpa a uma ação militar, na medida em que o comércio de armas é um grande negócio para todos esses países e todos eles, de certa forma, seriam cúmplices ou partícipes de qualquer conflito em função
de serem fornecedores de armas. Então, Dorivaldo, há uma tensão na região, há uma necessidade de Israel ampliar o apoio internacional a partir de Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, tentando criar uma situação em que outros países estariam prejudicando norte-americanos e ingleses e etc., para que esta guerra ganhasse um potencial muito maior do que simplesmente esse confronto de praticamente agora todos contra Israel. Então, eu não vejo que essa tentativa seja capaz de frutificar, não é? Apesar das frutas não serem tão boas assim quando saem dessa situação, porque exatamente o mundo já está fatigado, uma expressão bastante angolana, e um ano eleitoral ele leva a essa reflexão e a esse bom senso que está sendo posto neste debate. Eu não levaria, inclusive, como um ato de recuo por medo ou isso ou aquilo dos Estados Unidos. Não, eu acredito que seja mesmo um pensamento voltado para as urnas, para evitar uma catástrofe para os democratas. Certo. Mas vamos aqui então continuar com o Wellington. Wellington, vamos passar já aqui para o segundo assunto desta noite. Eu avançava aqui alguns factos que faziam parte das notícias de hoje e a Ucrânia também faz parte. O Serviço de Segurança da Ucrânia revelou um esquema de corrupção e de desvio de fundos do Estado que envolve, digamos, pessoas que estão ligadas ao Ministério da Defesa, a uma empresa nacional de armamento e também a uma empresa comercial estrangeira. É, portanto, um esquema escandaloso por aquilo que estamos, digamos, a notar, pelo que vai sendo noticiado, e será o nosso próximo olhar desta noite. Um desvio que estaria aqui, digamos, destinado também à compra de morteiros para a guerra com a Rússia. Olha, Dorivaldo, eu vejo essa notícia como uma tentativa de dar ares de lisura, transparência e luta contra a corrupção na Ucrânia para tentar justificar o tão complexo e eu diria até inviável ingresso da Ucrânia na União Europeia e, consequentemente, também na NATO. Aí muito mais difícil ainda, porque seria praticamente um decreto de guerra contra a Rússia, não só da Ucrânia, mas aí oficializando a presença da NATO numa guerra dentro da Ucrânia contra a Rússia. Então, eu vejo que obviamente, poderíamos celebrar todo e qualquer informe sobre combate à corrupção, mas nesse caso da Ucrânia, veja só, os números revelados de algo que teria ocorrido em 2022, não é isso? De 40 milhões de dólares, diante daquele universo de dinheiro que foi enviado para a Ucrânia ao longo desses 2 anos praticamente de guerra, algo que pode parecer um volume muito grande de dinheiro, que de certa forma, 40 milhões é muito dinheiro, mas diante dos bilhões de dólares que foram enviados para a Ucrânia, isso não representa absolutamente nada, não é? E essas gotas de combate à corrupção não irão limpar a imagem de um país que antes mesmo deste conflito com a Rússia já era marcado como um dos mais corruptos do continente europeu e o que a Ucrânia vai ter que fazer muito mais para merecer a confiança dos europeus que fazem parte do bloco comum europeu, que é a União Europeia, para que a Ucrânia seja absolvida como país membro. E, como falei também, no caso da NATO, se este tipo de combate à corrupção que está sendo agora encabeçado, ele também pretende dar uma imagem de um país que está preocupado, mesmo envolto aí numa guerra contra a corrupção, eu vejo que é insuficiente, será insuficiente, porque há um desgaste muito grande dos europeus em relação a todo o investimento feito na Ucrânia, aos resultados pífios obtidos até aqui por parte da NATO e da própria Ucrânia,
e o rótulo, não é, de país corrupto que a Ucrânia carrega só piorou ao longo desses 2 últimos anos, por tudo que vem sendo noticiado e por toda a atenção que o país vem despertando em todo o mundo. Portanto, Dorivaldo, louvável que a corrupção esteja sendo investigada, mas é uma semente apenas, ou eu diria até que é uma gota d'água no oceano diante de tudo que sabemos que existe ali. Ou seja, estamos diante de um problema de fundo, podemos assim classificar? Bem, como eu falei, devemos exaltar o combate à corrupção, mas existe muito mais a ser feito. Não é? E o ambiente de guerra que o país vive, ele não permite uma transparência necessária para saber se o volume desviado foi exatamente esse, se o objetivo do investimento era exatamente esse. Então fica muito difícil você falar de uma vida de normalidade, não é? Dentro de um ambiente completamente hostil e adverso. Então é essa a minha reflexão sobre esse momento difícil vivido, especialmente pelo povo ucraniano, e que lamentavelmente ainda há corrupção diante de uma necessidade imperativa do investimento na defesa do país. Certo. Agora, o facto, e até já tivemos também a oportunidade de ouvir-te aqui falar sobre isso, desta investigação surgir nesta altura em que a própria Ucrânia acelera a sua adesão à União Europeia e à NATO, o facto desta investigação estar a surgir, o que acaba até certo ponto por exigir também estas reformas anticorrupção mais severas, é algo que prejudica ou beneficia até certo ponto? Olha, beneficia porque é combate à corrupção e isso é visto com bons olhos por todos. No entanto, o esforço tem que ser muito maior do que 40 milhões de dólares, como foi anunciado até aqui, porque aos olhos dos europeus que sabem do volume expressivo que foi doado pela NATO em especial até aqui, este valor não representaria algo que justificasse a presença da Ucrânia dentro do bloco. Mas ainda continuando aqui a olhar para a Ucrânia, o facto de Zelensky tornar pública a sua renda durante um período de 2 anos, que impacto é que isto também poderá ter à volta deste processo todo? Olha, Dorivaldo, eu falei há pouco, e você sabe que quando eu falo sobre essas questões de transparência e imagem, é porque é algo que eu trabalho com comunicação corporativa, institucional. Sim. É visível para mim que há um esforço muito grande de tentar limpar a imagem do país e dos seus representantes, no caso específico do Volodymyr Zelensky, para que a comunidade europeia, sobretudo o Bloco Comum Europeu, possa vê-lo com outros olhos, e não aquele do rótulo que eu falei há pouco, de corrupção e de corrupto, né? Não só dele, mas do país, numa situação quase que generalizada. E muito pouco, por exemplo, os gastos da esposa de Zelensky também são divulgados, na medida em que ela tem uma vida bastante confortável fora do seu país, enquanto as pessoas dentro do país passam por algo próximo ao desespero, ou no total desespero. Isso precisa também ser trabalhado melhor, já que estamos falando agora de imagem, né? E existem outros meios que não só revelar quanto ganha, porque isso não revela muito a verdade, mas o modo de vida e a maneira como ele conduz a sua riqueza, isso também poderia, de alguma maneira, Dorivaldo, contribuir para evitar um desgaste muito grande e a associação direta entre a discrepância entre os líderes e a sociedade que eles lideram, no caso. Certo. Vamos então olhar para o terceiro assunto desta noite, e é exatamente a Cimeira Itália-África que configura aqui a atualidade. De forma mais específica, o plano que foi aqui apresentado para conter a imigração e impulsionar o desenvolvimento no continente, Giorgia Meloni acabou por apresentar este plano, o que mereceu, digamos aqui, uma visão positiva já de alguns presentes,
mas também alguns questionamentos pelo facto da África não ter sido consultada atempadamente ou com alguma antecedência. Olha, Dorival, toda vez que existe um evento que fala assim, um país X e África, eu já começo a ver de uma maneira meio estranha. Porque África é um continente, não é como algumas pessoas lá no Brasil, por exemplo, falam mal do brasileiro, porque eu sou brasileiro, que acham que África é um país e Nelson Mandela ainda vivo é o presidente. Não é bem isso. Então, o europeu também tem essa mania de falar sobre cimeira França-África, Itália-África. Não é assim que se... Angola tem necessidades como se diz, características próprias. Certo. Nigéria tem... Cada país é um país, cada nação é uma nação e tem a sua vida, e tem a sua necessidade. Tratar o continente africano como um kit McDonald's, desculpe a propaganda, é realmente danoso para uma relação de um país como a Itália, que precisa tanto de expansão de mercado. Não deixe de ser uma iniciativa, de ouvir diferentes autoridades e fazer a sugestão. Agora, faltou, para começar essa cimeira, meia culpa da Itália pelo que fez na Líbia, o contributo direto, porque aí sim é o grande problema da torneira da imigração africana para a Europa, quando a Itália também participou ativamente na sabotagem àquele país que hoje está praticamente destruído e que era uma referência do continente africano. Então, muito do problema da imigração decorre da invasão e destruição da Líbia, não é? Destituição do líder, assassinato daquela maneira brutal que foi, e essa conivência que precisa de uma meia-culpa, sim, do continente europeu, e a Itália tem grande culpa em tudo aquilo. Obviamente que falar agora em investimentos no continente africano para conter a imigração parece algo muito bonito, mas o problema poderia ter sido evitado já lá atrás. De qualquer forma, se esse dinheiro for bem aplicado e houver investimento realmente em determinados países que lideram esse fluxo imigratório, certamente irá haver uma contenção, porque se as pessoas podem ter uma vida digna dentro dos próprios países de origem, elas não têm necessidade de imigração, ou pelo menos isso será reduzido de maneira considerável. Então, essa iniciativa da Itália deve sim ser vista pelo lado positivo, porque toda taça tem o lado meio vazio e o lado meio cheio. Então, do lado meio cheio é uma tentativa de investir nos países para que haja contenção e uma melhoria de qualidade de vida, o que, por consequência, poderá representar uma redução do fluxo migratório. Por outro lado, o lado meio vazio, fica aí a necessidade de um meia-culpa por tudo que está acontecendo hoje como erro do próprio europeu, por ter invadido países e provocado instabilidade, insegurança e uma vida terrível para cidadãos que, por instinto de sobrevivência, tiveram que migrar. Essa é a minha opinião, Dorival. Certo.